Olá, alunos, pais, professores, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Priscila e hoje quem está aqui me acompanhando nessa aula maravilhosa é o professor Giba, né, Giba? Oi, fala, professora Priscila! Fala, meus aluninhos queridos! Olha bem aqui, Fugiba! Minha cara bonita com vocês! Mais uma aula aí sobre biologia, biosfera, efeito estufa. Olha, escolheu uma aula legal, hein? Exatamente. Eu escolhi também uma parecida também. Com essa? Olha só, então a gente está combinando, Estamos hein, Giba? combinando Estamos ali, combinando. hein? Biofísica. É isso aí, biofísica. Então, olha só, gente, né, como já foi informado para vocês, a gente está numa aula, então, de retomada, então a gente está aí retomando as habilidades do segundo bimestre. E aí, para vocês, eu escolhi essa aula de retomada sobre efeito estufa. Então, o título da nossa aula de retomada é Biosfera e Poluição e o efeito estufa. E aí, né, a gente já apresentando para vocês já logo de cara também a habilidade do currículo paulista que está inserido, então, a nossa aula, né, tá aí para vocês. E também, gente, né, os objetivos da nossa aula, que é justamente entender o que é o efeito estufa e a sua importância, compreender como ocorre o efeito estufa, relacionar a interferência do ser humano no ambiente com a intensificação do efeito estufa e identificar os gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa e reconhecer as possíveis consequências desse fenômeno. Ou seja, né, Giba, a gente tem aí vários objetivos dentro da nossa aula que gira tudo em torno do efeito estufa e também das mudanças climáticas globais, né? Legal, é um tema atual, né? Super atual. Várias discussões aí com relação ao clima, com o aumento da temperatura. Então, Exatamente, um tema que exatamente. os estudantes, é importante que os estudantes estejam por dentro atentos. Aí. Isso. Justamente porque hoje mesmo saiu uma reportagem, né, de um relatório falando a respeito das questões aí das mudanças climáticas, Verdade. das questões da elevação da temperatura, né, como você bem mesmo lembrou, né, Giba? Então, a nossa aula está bem relacionada com isso e com essas questões que estão sendo apontadas nesse relatório que saiu hoje numa matéria, né, que aí pela internet, né, que vocês, se vocês procurarem, vocês vão ver aí essa matéria relacionando, então, um novo relatório que saiu a respeito do aumento, né, da elevação das temperaturas e também relacionando aí as modificações, as mudanças climáticas globais ao efeito estufa, aquecimento global e tudo mais, né? Então, a nossa aula está bem inserida, né? Retomando, então, essa habilidade para vocês aí, estudantes, e para vocês, professores, né? E aí também, né, de prática, a gente sempre fala como acompanhar, então, as nossas aulas, tá aí para vocês, né? Então, faça a identificação da aula com a data e o título. As anotações no caderno também é importante, justamente para que você consiga aí solucionar as suas dúvidas. Então, sempre que você tiver uma dúvida no conteúdo, anote essa dúvida para você conseguir conversar com o seu professor também aí da escola, que ele é super apto para responder as suas questões. E também resolver as atividades, que aí é nesse momento que você vai ver em que parte do conteúdo você tem as suas dúvidas, para você também conseguir solucioná-las. Né, Giba? E como a gente sempre fala, não deixe as dúvidas, né, se acumularem. Isso. A professora Cátia comentou aqui, é verdade, eu vi no jornal e na TV também que passou com relação àquela reportagem, né? Do Sistema Internacional sobre a questão do aumento da temperatura média da Terra. Legal. Exatamente. Então, aquilo que já estava previsto para 2030, parece que vão sofrer aí algumas alterações. E também uma elevação da temperatura que estava previsto só lá para 2050, 2060, já vai acontecer antes, né? Então, aí, gente, fica ligadinho aí na nossa aula, ok? E aí, né, então, o que nós vamos aprender, então, hoje? Então, olha só para vocês. Então, a gente vai ver aí o que é o efeito estufa e qual a sua importância, como esse fenômeno ocorre, como o ser humano intensifica esse fenômeno e quais as possíveis formas de remediação. É isso que a gente vai ver, então, na nossa aula de hoje. E para a gente começar já com um pique total, né, Giba? Como sempre, vamos começar aí com a nossa interação.
Então, aí para vocês na tela, a nossa interação pelo chat de hoje. Então, o que é o efeito estufa e qual a sua importância? Um minutinho para vocês responderem aí no chat e a gente já volta. Olha aqui nossos estudantes com a gente aqui dando boa tarde. Tem a Escola Franciele de Franco de Buri. Professor Romulo Pereira com a gente aí também. Bacana. Escola Padre Mário Briatore Salto Grande com a gente. Jorelia Pereira de Freitas, Ribeirão Preto. Olha, muito bacana. E boa tarde para todo mundo. A professora Ariane aqui falou. A Ariane comentou: manter a temperatura do planeta agradável, proteção da camada atmosférica. Prof. Franciele. Importante para a resistência da vida, o Júlio César com a gente, efeito estufa seria um fenômeno de estabilização da temperatura, pro Luiz, né? Aqui o efeito estufa é um fenômeno natural e extremamente importante para a possibilidade da vida no planeta, mantendo a temperatura adequada e garantindo o calor necessário. Legal aqui. A Ida também comentando com a gente, pro Paulo aqui também, proteção da camada atmosfera. Boa tarde todo mundo aí, pro Marcos, controle térmico do planeta. Olha, muito legal a interação, né, dos nossos professores, dos nossos estudantes. Muito bom, Giba, muito bom. Muito obrigado, professores e alunos, né? Alunos que enviaram aí as suas respostas para os seus professores e eles repassaram aí para a gente no chat. E o Gabriel aqui da professora Paula, que também falou da proteção da camada atmosférica. Legal. Perfeito, é isso mesmo, gente. Então, vocês aí estão de parabéns, porque é isso mesmo, né? Então, quando a gente fala aí a respeito do efeito estufa, a gente está falando justamente nessas questões que vocês levantaram. Mas antes da gente entrar mesmo na questão do efeito estufa, vamos relembrar um pouquinho da história, né, Giba? Isso. Então, como que surgiu aí essa questão do efeito estufa, ou como que as pessoas, os cientistas, na verdade, começaram a determinar, a conferir, né, a aferir essa questão do aquecimento da atmosfera e dos gases que estão presentes na atmosfera. Então, a gente começa com o Fourier, que ele, né, através dos seus experimentos, desenvolveu aí a teoria sobre o efeito estufa, onde ele começava a testar, sim, estufas, né? E aí ele via que o efeito do aquecimento do ar dentro de estufas de vidro, isso poderia se repetir, então, na atmosfera. E aí, né, passando um pouquinho mais adiante na história, a gente tem o Tyndall, que ele, então, media a absorção do calor pelo dióxido de carbono, né, e pelo vapor de água, e aí ele via que havia ali variações na temperatura média da Terra, né, e onde ele relacionava aí também com a era do gelo, né, e isso poderiam, então, ser devidas às variações na quantidade do dióxido de carbono na atmosfera. Então, aí a gente já está começando a relacionar, né, o gás carbônico, o dióxido de carbono, com essa questão do aquecimento da atmosfera, né, ou do calor na atmosfera. E aí, indo um pouquinho mais para frente, a gente vai ver o Arrhenius, que é um cientista muito importante, né, Giba? Que aí ele viu, por exemplo, que a duplicação da quantidade do dióxido de carbono na atmosfera aumentaria a sua temperatura de 5 a 6 graus Celsius. E aí, logo em seguida, né, com os experimentos aí do Callendar, ele determinou o efeito Callendar, que seria então uma teoria que conecta o aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera com a temperatura global. Ou seja, então, a gente só vê, né, os cientistas trabalhando aí a respeito das medições do dióxido de carbono, ou seja, do gás carbônico, e relacionando isso com essas variações na temperatura. Legal, né? Você vê que cada cientista contribuiu ali da sua maneira. As teorias científicas e comprovando, né?
Então, o cientista vai lá e comprova, realmente está havendo um aumento de temperatura e o CO2 né, tá ali envolvido nessa questão, né? Exatamente, né? E aí a gente vê também, né, agora partindo mais o que é de fato o efeito estufa, que muitos professores apontaram mesmo no nosso chat, que seria então exatamente isso, que é o efeito da atmosfera sobre a temperatura do planeta Terra. Então, para vocês aí tem um esqueminha onde eu tenho, então, o Sol, né, e o planeta Terra ali, recoberto ali pela sua camada de ozônio, atmosfera e tudo mais. E aí eu tenho, então, a radiação, né, que sai do Sol, que escapa do Sol e que penetra uma parte, penetra e é retida na Terra, só que uma outra parte dessa radiação infravermelha, ela escapa e vai para o espaço. Então, esse efeito, ou seja, dessa radiação que fica retida no planeta, é isso que a gente chama, né, o Giba, de efeito estufa, né? Que seria, então, essa radiação retida no planeta que causa, né, que dá esse aquecimento para o planeta. E isso, gente, é natural, né? Então, a importância do efeito estufa é justamente isso, ele é um fenômeno natural, precisa acontecer, né? Justamente porque, como os professores bem ressaltaram, ele mantém a temperatura média da Terra e também a manutenção da vida no planeta. Só que, quando ultrapassa, né, quando extrapola do normal, do fenômeno natural que ele é, aí sim a gente tem as questões aí das mudanças climáticas e do aquecimento global, né, e todas essas questões relacionadas ao aquecimento da Terra. Então, como bem os professores lembraram no chat também, e os próprios alunos também colocaram no chat, efeito estufa, gente, é um fenômeno natural. Ele acontece e ele é importante, justamente para manter a temperatura na Terra e a manutenção da vida. Só que quando esse fenômeno, né, ou esses gases estufa, eles elevam a sua concentração, aí sim que a gente vai ver as questões climáticas sendo acentuadas. Isso, né? É a intensificação do efeito, né, da quantidade de gás, né, na atmosfera, né, principalmente o CO2, mas também tem outros gases também, né, que fazem esse aumento, né, essa absorção da radiação na faixa do infravermelho, né, professor? Então, Isso. E essa intensificação que é a questão de você estar elevando mais, né, a elevação da temperatura terrestre de acordo com isso. Isso mesmo, Giba, perfeitamente, né? E aí, então, né, mais uma interaçãozinha aí para vocês. Então, se né, a gente aqui está debatendo que o efeito estufa, então, é algo natural e importante, então, por que esse fenômeno está relacionado com as mudanças climáticas globais, né? Eu acho que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né? Então, aí, gente, interagem aí com a gente aí no chat, né? Um minutinho e a gente já volta. É isso aí, Giba. E aí, o que o pessoal tá falando aí no chat pra gente? Olha, o pessoal comentou aqui porque o efeito está sendo intensificado. Ariane Maria com a gente, por ações antrópicas. Opa, muito bom. O aumento dos gases poluentes na atmosfera, pro Maria falando com a gente aqui, pro Walter, a ação humana sobre a natureza proporcionou adições de gases estufa na atmosfera. E isto possibilita alterações climáticas como aquecimento global. Pro Paulo aqui, com o aluno Gabriel, por conta da camada de ozônio, ele está falando da camada de ozônio, né? Depois a gente pode discutir qual é a relação aí, essa relação da camada de ozônio com o efeito estufa. O aluno Carlos também está participando aqui com a gente, devido à ação humana com alterações das condições climáticas, o Luiz aqui com a gente aqui. Também legal, né? Você vê que os nossos estudantes, concentração da elevada dos gases na atmosfera, o professor Lange falando. E é isso aí, realmente certinho, né, professor? Tá certíssimo, gente, é isso mesmo. Muito obrigada aí pela interação de vocês, professores, alunos, né, os alunos que mandam aí essas postas para os seus professores, e é isso mesmo, gente, vocês estão certíssimos, né? Então, quando a gente fala aí a questão do efeito estufa, né, por que ele está relacionado, né, com o aquecimento e com as mudanças climáticas, isso vem já há muito tempo, né? A gente começa aí desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a ter, então, a utilização dos combustíveis fósseis, né, quando a gente começou com a utilização também do carvão,
carvão, poderia ser o carvão vegetal ou o carvão mineral, enfim, mas quando a gente começou com a utilização principalmente dos combustíveis fósseis, né, petróleo. Então, essas questões aí da Revolução Industrial, foi a partir daí, foi o pontapé inicial aí para a gente começar a ter essas primeiras alterações, então, no planeta. Isso. Pode até indicar para os professores de biologia, né, para as professoras de biologia, tem um simuladorzinho no FET Colorado, né, tem um simulador que ele faz toda essa questão da simulação de época, né? Como que aconteceu o aumento da temperatura quando teve a invaladeira da era do gelo, depois passa para a era industrial, que você que tem uma mudança significativa na atmosfera, e aí até o dia de hoje, né? E aí você vai vendo o aumento da temperatura ali no simuladorzinho. Legal, professor. O pessoal, se quiser aí brincar um pouquinho com o simulador, lá no FET Colorado, põe FET Colorado no Google, que você acha esse simulador. Legal, né? Muito boa dica, viu, Giba? Muito boa dica aí para os nossos professores, né? E aí, como você mesmo, né, relembrou aí para a gente dessas questões aí das variações, né, dos gases aí ao longo do tempo, e justamente isso, com, né, esse advento da Revolução Industrial, com o advento das indústrias, né, dos veículos automotores, até mesmo com o advento do trem, né, da utilização do trem. Então, aí a gente teve também um aumento aí nas concentrações dos gases estufa. E com esse aumento na concentração dos gases estufa, a gente começa a ter também essas alterações climáticas, né? E aí, quando a gente fala justamente, né, quais são esses gases estufa, é aí que eu vou deixar essa questão aí para vocês, gente. Um minutinho. Quais são os gases estufa? E a gente já volta. Aqui o pessoal, a participação aqui, a Pro Devanis falou, o CO2, o nitrogênio, o metano. Oh, bem lembrado, isso mesmo. O Álvaro aqui, né, o aluno Álvaro, os gases internacionalmente reconhecidos como gases de efeito estufa, protocolo, ele falou, comentou até um protocolo de Kyoto, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, já foi mais longe aqui, né, com outros gases também, e suas famílias de gases, hidrofluorocarboneto, né, hidrofluorocarbono, e perfluorocarbono também. Olha, muito legal a participação. O Provalter também falou do CO2, nitrogênio, né? Óxido nitroso, CFC, metano, CO2, o Pro Luiz também, a Pro Rita, né, comentou aqui com a aluna Eliette, dióxido de carbono, metano, e tem mais, e tem outros mais que ela não lembra, né? O aluno Rafael também, CO2, metano, nitrogênio, Ariane, a gente, gás carbônico, metano, CO2, metano e nitrogênio. É o que mais está aparecendo aqui, a Pro Maria, a Pro Silmara, também com a gente, da Bito Martinelli de Marília, precisa de Marília aqui. E o professor comentando também a questão disso aí, dos gases. É isso aí. Perfeito, é isso aí, gente, né? Então, quando a gente fala aí dos gases estufa, né? A gente está falando justamente de muitos desses que vocês levantaram, né? Então, até mesmo do vapor d'água, do óxido nitroso que muitos levantaram, o gás carbônico, né, Giba, que apareceu bastante aí no chat, o metano também, que muitos levantaram essa questão dos clorofluorcarbonos, né? Que esse vai ser muito importante da questão lá da camada de ozônio, que um dos nossos alunos também levantou pelo chat. Os CFCs, né? Questão de você... Exatamente, que esses são os CFCs. Abertura ali na camada de ozônio, aí você tem a questão de o aumento de um tipo de radiação que é nocivo. Exatamente, que como a camada de ozônio, ela tem aquela, né, ela protege, então, né, quando você tem
que a gente chama de buraco na camada de ozônio, que não necessariamente são buracos, mas é a camada que fica mais fina, né? Em algumas partes ali da camada de ozônio você tem regiões mais finas e aí sim você tem a penetração maior dos raios ultravioletas, da radiação solar, né? E isso também, obviamente, como muito bem lembrado pelos nossos alunos e professores, também afeta aí na questão do efeito estufa, do aquecimento global e das mudanças climáticas, né? E aí, né, justamente quando a gente fala, então, desses gases estufa, né, a gente está falando também que esses gases, eles aumentam a sua concentração, principalmente devido à ação antrópica, né? Como, por exemplo, ali a queima do combustível fóssil, o desmatamento, né, as atividades aí agropecuárias, decomposição da matéria orgânica, uso de fertilizantes. Então, aí são algumas ações antrópicas, né, que auxiliam, que ajudam, então, no aumento da concentração dos gases estufa. E aí, gente, né, quando a gente fala, então, nesse aumento dessa concentração, a gente fala então das consequências do efeito estufa, né? Quais seriam então as consequências do aumento desses gases estufa no ambiente, né? E aí a gente entra justamente nas mudanças climáticas globais, como a gente fala na questão do aquecimento global, né? A gente fala também na questão, por exemplo, da queda na biodiversidade animal e vegetal, quando a gente fala da questão do desmatamento, por exemplo, né? Na alteração da frequência e na intensidade de chuvas. Também, se a gente retoma aí as questões do desmatamento, a gente também tem essa alteração do regime de chuvas. E tudo isso afeta também nas mudanças climáticas globais, né? Se a gente fala no aquecimento global, a gente fala também no derretimento das calotas polares. Então, a gente fala aí na elevação do nível do mar. E também na intensificação dos fenômenos meteorológicos. Então, o que nós estamos vendo agora, né, Giba? Por exemplo, lugares que estão fazendo muito calor, ou seja, né, o período de verão está se intensificando. Em outros lugares, o período de inverno está mais rigoroso, também está se intensificando. É os extremos, né? Exatamente, são os extremos. E tudo isso em consequência aí das mudanças climáticas globais. Inclusive, nessa reportagem que saiu aí recentemente, né, que eu comentei com vocês aí no início da aula e que os professores também trouxeram no chat a respeito dessa reportagem, ela fala justamente disso, na intensificação desses fenômenos, tanto dos fenômenos meteorológicos, quanto também das questões aí da elevação do nível do mar. Então, por exemplo, uma elevação de alguns centímetros que a gente teria, por exemplo, daqui a 30 anos, isso vai acontecer bem mais prematuramente do que de fato iria acontecer. Então, vai acontecer bem mais rápido. Fenômenos, né? Exatamente, né? A mesma coisa aí da intensificação dos fenômenos meteorológicos também está sendo antecipado. Então, o que aconteceria lá, sei lá, em 2060, 2070, já está acontecendo, já vai acontecer aí por volta de 2030. Então, recente, né? Estamos em 2021. Super recente, então, por isso a gente tem que, né, ficar ligado com isso, né? É bom lembrar também para nossos estudantes, né, para nossos professores, que os oceanos, pessoal, os oceanos são os grandes sensíveis, tem sensibilidade térmica enorme, né? E a absorção muito de CO2 é dada pelos oceanos. Então você tem alteração muito, né? Na questão do pH da água, a questão Muito também bem lembrado. das águas marinhas, né? Essa alteração no oceano, poluição dos oceanos, né? A questão do plástico. Essa alteração também vai causar o quê? Não tem uma boa absorção de CO2, então esse CO2 ele vai acabando sendo mais ainda elevado, jogado na atmosfera. E Exatamente. Aí, o ciclo está fechado, né? Exatamente, como você bem mesmo lembrou, né? Essa questão do pH da água, né? Sim. Né? Que tornando a água aí mais ácida, né? Então, isso é bem... O pessoal tá E falando, a diminuição também do pH, elevação e diminuição, né? Isso muito bem lembrado, Giba, né? Já comentou aqui, o planeta está eliminando seus parasitas. O Puca falou isso, assustador, né? Exatamente, é o assustador. Gabriel, em 9 anos o mundo acaba, olha. Nossa Senhora. Já 9 anos, Gabriel. O Gabriel Eita, tá não, bem, Gabriel, né? não faça isso. Isso, 9 anos, calma. não. Vamos durar um pouquinho mais. Pois é, gente, né? Infelizmente a nossa aula está acabando, então... Não. Pois é, mas vamos fazer um resuminho aí rapidinho tá me da nossa empolgando aqui aula. já.
Então, a gente falou um pouquinho aí da história do efeito estufa, falamos também da importância, né? Relembramos aí a história, a Revolução Industrial, os gases estufa, né? E a consequência aí do efeito estufa, principalmente, As né? produtoras estão até tristes, olha, aquela Tá todo tristeza mundo delas. triste. Tá todo Tava mundo tão alegre, triste. né? Tava alegre. Aí você falou que acabou, olha a tristeza no Pois rosto. é. Chora não, que a gente vai continuar esse tema, tá? Pessoal, amanhã não perca a aula de física. Vamos falar das ondas eletromagnéticas, uma retomada, hein? Muito Legal. bom, muito bom. E aí, gente, né, conta aí com a gente, né, o que você achou da nossa aula. Infelizmente, a nossa aula acabou e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, né, Giba? E fechou. Isso aí, fechou. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!